Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, depois Malaquias e Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, né? Depois que você encontrar Mateus, você procura, por favor, o capítulo 8, que é uma passagem muito conhecida. Esses dias eu estava analisando a Bíblia, né? Um livro escrito há tanto tempo atrás, né? E lido há tanto tempo atrás, estudado há tanto tempo atrás. Mas eu quero dizer para você que ninguém conhece todos os mistérios de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E muitas coisas Deus só revela na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer e na hora que nós precisamos. Mateus capítulo 8, depois que você encontrar, você procura, por favor, no versículo 14. Mateus capítulo 8, verso de número 14 da palavra de Deus. Essa passagem é pequena, mas eu separei ela por alguns pontos e gostaria de dividir com você nessa noite. Onde está escrito assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servir. Eu vou ler mais uma vez esses dois versículos aqui. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse estava acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E se levantou e passou a servir em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Gostaria que você estendesse suas mãos aqui à frente, enquanto as crianças vêm aqui à frente, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós mais uma vez apresentamos, Pai, nessa hora a vida de cada dizimista, apresentamos, Pai, em especial, Pai, a vida de cada ofertante na Tua casa, pedindo para que o Senhor Deus possa abençoar, pedindo para que o Senhor Deus possa cuidar, Deus, de cada uma dessas vidas que tem cuidado da Tua obra, que tem zelado por aquilo que é do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor possa estar abençoando, suprindo, Deus, toda e qualquer necessidade. Eu peço, Deus, que o Senhor possa estar suprindo, Deus, não só necessidade financeira, Deus, mas eu creio que o Senhor é aquele que entra na casa, entra na família, entra nos negócios, em todas as áreas nós temos que o Senhor é o nosso supridor. Assim, Deus, como também, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas crianças, Pai, abençoa, Pai, a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa estar guardando, Deus, a vida delas, porque são Tuas, elas pertencem ao Senhor. O Senhor permitiu que elas viessem, Deus, ao mundo, para que elas fossem, Deus, pessoas influentes, pessoas que ganhassem almas para o Teu reino, para que fossem, Deus, oh Pai, frutíferos na Tua presença. Então nós abençoamos, Pai, nós quebramos e cancelamos todo o mal. Se porventura, Deus, alguém amaldiçoou, nós quebramos, cancelamos e nós abençoamos nessa hora, Pai, assim como também suas famílias, Deus, para que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento, para que os Teus pais possam continuar ensinando essas crianças no caminho que elas devem andar. E eu te peço, Deus, nessa noite, que a Tua palavra encontre um lugar, Deus, em cada coração e possa fazer a Tua obra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, querido? Você pode se assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus. E sabe, irmãos, por muitas e muitas vezes tivemos oportunidade nós tivemos a chance de estar ministrando essa palavra, e a cada tempo e a cada época o Senhor tem trazido algo novo no nosso coração, porque nós cremos que Deus é Deus de novidade, nós cremos que o Senhor é um Deus de renovo, nós cremos que o Senhor Ele tem o melhor para as nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz, querido, a palavra do Senhor nos mostra a respeito de um homem chamado Pedro, e esse homem até então era simplesmente um pescador de peixes. Mas quando Jesus passou, essa semana eu estava assistindo o filme de Jesus de Nazaré, o nome do filme, e passa a respeito desse encontro de Pedro com Jesus. E quando Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele se encontrou com o Senhor e resolveu seguir, querido, a vida desse homem mudou, amém, querido? Assim também, amado, toda vez que você passa a querer, a desejar Jesus, a seguir Jesus, nós temos certeza, querido, que
que a tua vida vai mudar, você não será mais a mesma criatura. Aliás, você vai passar de criatura para filho de Deus, para pessoa que é guiada, que é direcionada pela presença, pelo Espírito de Deus. Assim, querido, aconteceu também com Pedro. E é interessante, amado, que certa vez Jesus, ali juntamente com os discípulos, e é claro, o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Nós aprendemos bem no começo da nossa fé cristã, que a partir do momento que nós deixássemos a nossa vida de lado, a partir do momento que nós deixássemos os nossos planos, os nossos projetos de lado, Deus cuidaria de nós. E é sempre um desafio para cada um de nós imaginar que alguém vai cuidar de nós, sabe, irmãos? É sempre um desafio. É como, por exemplo, as pessoas que elas são idosas, bem idosas mesmo, é sempre um desafio, ou sempre, sabe, uma expectativa, imaginar quem é que vai cuidar dela na velhice dela, porque até então ela se torna uma pessoa totalmente dependente de alguém, para que ela possa realizar algumas coisas. Assim também como nas nossas vidas, quando nós negamos ela, quando nós esquecemos a vida humana e entregamos realmente aos pés do Senhor, nós perdemos realmente essa certeza dentro de nós. Nós passamos a crer, a entregar totalmente diante do Senhor, para que Ele venha cuidar da maneira com que Ele quiser das nossas vidas. E o Senhor começa a dar direção, e o Senhor começa a cuidar de todas as coisas. Ele toma a rédea nas suas mãos, o controle nas suas mãos, querido, e Ele começa a agir, Ele começa a trabalhar, porque a palavra do Senhor diz, lá em Isaías capítulo de número 64, que o Senhor é aquele que trabalha para quem Ele espera. Amém, querido? Você tem esperado no Senhor? Você tem buscado no Senhor? Você tem clamado pelo Senhor dia e noite, querido? O Senhor, Ele trabalha por cada um de nós. E Jesus disse, o meu Pai trabalha todos os dias, e eu trabalho todos os dias também. Amém, irmãos? Assim, querido, Jesus, como lemos no versículo de número 14 de Mateus capítulo 8, e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, ou seja, então nós começamos a perceber algumas coisas em Pedro, a partir do momento que Pedro começou a andar com Jesus. Pedro permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Pedro abriu as portas da sua casa para Jesus, e nós vemos Pedro sendo hospitaleiro. E a Bíblia pede para que nós venhamos a ser hospitaleiros, no mundo físico, sim, claro, mas principalmente no mundo espiritual, deixando com que Jesus ele possa entrar na nossa casa, para que Ele possa entrar na nossa vida, para que o Senhor Jesus possa consertar e colocar no lugar aquilo que está fora, amém, irmãos? E Jesus, querido, quando Ele entrou na casa de Pedro, quando Ele entrou naquele lugar, interessante, né, irmãos? Deixa eu fazer algumas colocações, colocar alguns parênteses aqui. E muitas pessoas, eu falo assim, irmãos, porque eu creio que aqui não existe ninguém ainda nessa condição. Eu acredito nisso, né? Eu creio que aquela coisa de adorar pedaço de pau, de pedra, de barro, é coisa do passado, amém, irmãos? Coisa do passado, né? Graças a Deus. Hoje você adora um Deus que você não vê, mas Ele te vê. Deus que você não pode tocar Ele, mas Ele pode te tocar. Então, mas eu sei que essa palavra vai chegar até muitas outras pessoas que têm essa crença. E muitos dizem assim, que Pedro foi o primeiro Papa. Mas Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca foi Papa. Lá no livro de Atos, capítulo de número 10, quando alguém se prostrou diante de Pedro, um homem chamado Cornélio, imaginando que Pedro fosse alguém digno de ser adorado, Pedro tomou o sujeito pelas mãos e diga, não faça isso. Eu sou servo teu, sabe, servimos a Deus e adora somente ao Senhor. Ou seja, Pedro nunca quis adoração, Pedro nunca quis esse tipo de coisa. E é interessante que a Basílica de São Pedro, né, foi construída em um lugar estratégico, mostrando que é algum versículo totalmente deturpado que diz lá no Evangelho de Mateus mesmo, que sobre essa pedra edificaria a minha igreja, né? Pedro, pedra, mas algo assim totalmente deturpado, totalmente distorcido, sabe, querido? Jesus estava falando outras coisas, mas não quero entrar diretamente nesse assunto, mas eu quero dizer para você, querido, que Pedro era casado. Pedro era casado, os papas não são, mas Pedro era casado. E olha só que interessante, ele tinha sogra. Você já viu alguém solteiro ter sogra? Né? Não existe isso, né? Alguém solteiro ter sogra. E é interessante que eu quero confirmar com você, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, eu vou abrir a Bíblia junto com você. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 5, está escrito o seguinte, se você tiver a oportunidade de acompanhar, se você quiser acompanhar em cima no telão, também não tem problema. Mas em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 5, está escrito assim, na palavra de Deus, olha só o que está escrito. E também o fazer nos acompanhar
de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos. Como faz, e também fazemos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, e Pedro, ou seja, Pedro tinha mulher e Pedro tinha sogra. A Bíblia nos fala a respeito de Pedro ter filho também. Mas enfim, ou seja, significa que o homem ele não era simplesmente alguém sozinho, mas ele tinha alguém do lado dele. Mas enfim, querido, a preocupação de Pedro, e Jesus, ele entrou na casa de Pedro, ele entrou na casa daquele homem, e sabe o que nós percebemos, irmãos? Que é claro que nós lemos a Bíblia, mas sempre existe alguma coisa por trás daquilo que nós lemos. É interessante que Pedro, de uma maneira normal, em uma família normal, Pedro moraria com a sua esposa, amém, irmãos? Só que nós vemos Pedro cuidando da sua própria sogra, ou seja, a sogra na casa de Pedro. Então nós vemos que o sujeito ele tinha uma boa índole. Você percebe que o indivíduo ele tinha uma boa intenção, e a sogra dele é acamada, e a sogra dele é enferma, mas estava na casa dele. A palavra do Senhor, irmãos, diz que se nós não cuidarmos dos domésticos da fé, dos da nossa casa, se nós não cuidarmos dele, nós negamos a fé e nós somos pior do que infiel. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa família, não acima de Deus, porque você percebe, irmãos, que a sogra dele estava doente, mas ele não estava lá, ele estava andando com Jesus. Aquilo que nós falamos, irmãos, por exemplo, pastor, eu não venho, por exemplo, você dá um exemplo para você, pastor, eu não venho na igreja hoje porque alguém em casa está enfermo. Só pergunta, sei lá, você vai fazer o que por aquela pessoa? Pedro poderia dizer a mesma coisa. Pedro vem e segue, Senhor, mas a minha sogra está enferma, como é que eu vou seguir o Senhor? De maneira nenhuma. Ele foi atrás de Jesus, ele se desprendeu, querido, de todas as coisas, e ele começou a caminhar com o Senhor. Jesus, o próprio Senhor, viu a necessidade do homem, porque Deus, ele conhece todas as nossas necessidades. Então não adianta, querido, nós acharmos que nós estamos cuidando bem da nossa própria vida. Só existe um, querido, que pode cuidar bem da nossa vida, e esse alguém se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É por isso que entregamos a nossa vida para Ele. Repetindo, quanto tempo você ficou vivendo sem Jesus? Como é que estava a sua vida? É o tempo que você tentou a vida dela. A partir do momento que você passou a seguir Jesus, foi quando Jesus entrou e disse, não, deixa que eu tomo conta agora. Funciona mais ou menos assim, querido. E quando Jesus, querido, ele entrou naquele lugar, ele viu a sua sogra que estava acamada, ele viu a sua sogra que estava com febre alta, e algumas passagens diz que ela jaz, enferma, ou seja, ela estava prestes a morrer com aquela enfermidade, ela estava prestes a morrer com aquilo que ela estava passando, ela tinha uma necessidade dentro dela, mas Jesus estava naquele lugar. Alguém poderia perguntar assim, mas se Jesus não curasse ela? Olha, irmãos, eu falo para você que muitas coisas nessa vida, o Senhor ele não vai fazer na sua vida nem na minha, muitas coisas. Mas o que é que Deus vai fazer então? Aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus vai fazer na minha vida e na tua vida aquilo que é melhor para nós. Então muitas coisas, querido, vão nos distanciar do Senhor. Muitas coisas vão tirar o nosso coração da presença do Senhor. Assim como o coração de Abraão talvez não fosse mais o mesmo quando Deus deu Isaac para ele. E Deus disse, me dá o teu filho. O teu único filho, Deus fez questão de lembrar. E Abraão, pela fé, mostrou para Deus que o coração dele não estava realmente em Isaac, mas ele amava Isaac, mas acima de Isaac estava o Senhor. Acima de tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é, está o Senhor. Está o Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Está assim. Ouça o Senhor te pedir algo muito precioso, querido. Você vai falar, não, pastor, mas isso aqui, sabe? Isso aqui é relíquia, isso aqui é, sabe? Isso aqui é menino dos meus olhos. Não, querido. O Senhor é nosso bem maior. O Senhor é o nosso bem supremo, querido. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é tudo aquilo que nós temos, querido. Sabe, irmãos, quando nós morrermos, quando nós fecharmos os olhos para essa vida, você sabe quem vai restar, querido, para estar conosco? Você sabe quem é que vai ser o nosso companheiro a partir de então? Os anjos, eles vão nos levar em um lugar de descanso para futuramente nós sermos apresentados diante do Senhor. É só isso que vai restar. Sabe, querido? Não vai ter casa,
não vai ter carro, não vai ter apartamento na praia, não vai ter sítio, não vai ter fazenda, não vai ter emprego, não vai ter nada, irmãos. A partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos, eu disse para os irmãos, eu estava vendo esses dias, é claro que é algo de mau gosto que fizeram, muito mau gosto mesmo, algo assim que entrou na liberdade, sabe, de outra pessoa, na intimidade, aliás, invadiu a privacidade, melhor dizendo, de pessoas, algo que, sabe, nunca ninguém deve fazer. Mas pouco tempo atrás morreu um cantor famoso, você se lembra disso? Até então ele era muito famoso, as gatinhas aí do mundo estavam em cima dele, ele subiu no palco com as menininhas, ele morreu no acidente. E aí então mostrou no microtério o corpo dele aberto, sabe, assim, aberto assim, alguma coisa para fora do corpo dele, parecia um bonecão. Os bonecos, as crianças brincam com aqueles bonecos, parecia um boneco deitado em cima da mesa. Esse é o ser humano. Não resta nada. E quem cantava, irmãos, ele tem milhões e milhões? Nada. Porque a Bíblia diz, quando diz para aquele homem louco, essa noite pediu a sua alma, o que você tem, para quem será? Agora, quando nós temos, querido, nosso coração voltado para o Senhor, o que nós temos, para quem será? O nosso coração é de Deus, o nosso coração é de Jesus, querido. A nossa fé é de Jesus, está no Senhor Jesus, nossos olhos estão voltados para o Senhor. Então, acima de todas as coisas, amado, está o Senhor na nossa vida. E esse homem, querido, permitiu, esse homem deixou com que Jesus entrasse na sua casa, entrasse no seu lar, entrasse na sua intimidade. E quando Jesus olhou, viu aquela mulher enferma, viu aquela mulher acamada, viu aquela mulher prestes a morrer, querido. A palavra do Senhor nos diz, amado, que Jesus, quando ele olhou aquela mulher, é interessante que nós não vemos as coisas assim tão claras. Nós não vemos, por exemplo, Pedro dizendo para Jesus: Senhor, vem aqui, Senhor, olha só essa mulher, como é que está enferma, olha só como é que ela está doente, Senhor, está prestes a morrer, Senhor, faz alguma coisa por ela, eu te sigo, Senhor. Pode ser que tivesse acontecido uma conversa assim, mas a Bíblia não deixa isso claro. Significa que ainda, querido, que nós muitas vezes não venhamos a orar por nós mesmos, o Senhor, Ele sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, quando o nosso coração está nele, quando o nosso coração está voltado para Ele. O Senhor sabe, querido. Aquele que nos fabricou, aquele que nos fez, Ele nos conhece muito bem, sabe, irmãos? E quando Jesus chegou próximo daquela mulher, Jesus, Ele pegou na mão dela, Jesus segurou na mão dela, Jesus tocou naquela mulher. Existe uma canção bem antiga que diz assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Sabe, quando Jesus Ele tocou nela, querido, alguma coisa aconteceu na vida daquela mulher. Sabe, irmãos, você sabe qual a diferença, irmãos? Está na vida de cristãos e cristãos. É quando ele passa a ter uma experiência com o Senhor Jesus. A diferença, irmãos, está na vida daquele que é capaz de entregar realmente todo o teu coração e toda a tua vida no altar, para quem simplesmente levanta as mãos e erguemos as mãos para adorar, e acaba o culto, vai embora, a vida é a mesma. Parece a diferença, querido, a experiência. Essa mulher, amada, ela teve uma experiência com o Senhor, ela recebeu um toque do Senhor, querido. O Senhor Jesus segurou na mão dela, sabe, querido? Eu quero convidar você nessa noite, amado, para ter uma experiência com Deus. Pessoal, mas o que eu preciso para ter uma experiência com Deus? O que eu preciso? O que eu tenho que fazer, querido? Assim como as portas foram abertas para que Jesus entrasse, as portas do coração precisam ser abertas para que Jesus Ele possa entrar, irmãos. E talvez você diga assim: eu entreguei minha vida para Jesus há um tanto tempo, então eu já abri. Não, querido. Jesus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Ele está falando para a igreja. Ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Porque por mais que fosse igreja, querido, aquela igreja, quando começa a viver uma vida normal, quando passa a viver uma vida, querido, natural, do homem natural, sabe, irmãos? Jesus, Ele passa a estar do lado de fora, sabe, querido? Ele começa a bater na porta dizendo: olha, eu quero entrar. E às vezes o barulho lá dentro, querido, parece que é maior do que a voz do Senhor, parece que é mais alto que a voz do Senhor. Olha, já aconteceu
aconteceu alguma vez alguém chamar você na tua casa e não conseguiu ouvir? O barulho lá dentro, aqui a gente tem uma dificuldade porque a gente mora lá no fundo, então tem muitas paredes até chegar lá, quando tem a campainha lá na frente, você chega aí, toca a campainha, senão dificilmente a gente vai ouvir, a não ser que o barulho do alarme, senão a gente tem dificuldade para ouvir. Mas às vezes você chama, irmãos, aquele barulhão, sabe? Não é barulhão de louvor não, né? De repente fosse, né? Com muito louvor, vamos lá, com muito louvor, com muito louvor, de repente é esse barulho, né? Amém, glória a Deus, mas nem sempre é. Às vezes é uns barulhos assim estranhos, sabe, queridos, barulhos que não agradam ao Senhor, e Jesus está chamando, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Jesus pode entrar na tua vida, querido, eis que estou à porta e bato. Jesus pode entrar no teu coração, eis que estou à porta e bato. Jesus pode entrar no teu chamado, Jesus pode entrar no teu ministério, Jesus pode entrar, querido, e começar a trabalhar com os teus dons. Eis que estou à porta e bato, querido, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei comigo, com ele, e ele ceará comigo, amado. O convite de Jesus, Jesus ele quer cear, Jesus ele quer, sabe por que cear, irmãos? Porque a ceia, nós sempre falamos, todo culto, é claro, é um momento especial com Deus, mas a Santa Ceia é um momento diferente. A Santa Ceia é um momento ali diferente que nós temos com o Senhor Jesus. Nos alimentamos, é claro, nos fortificamos, fortalecemos a nossa vida com Deus, reconciliação e tudo mais. A Santa Ceia é um momento especial com Deus. É um momento em que nós não podemos abrir mão de estar na casa do Senhor. Sabe, querido, e a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele tocou naquela mulher, tocou nas mãos dela, segurou ela pelas mãos. Irmãos, deixa Jesus te tocar. Para Jesus nos tocar, querido, nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Precisamos querer receber Ele, mas estar no lugar certo e na hora certa. Ele há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Sabe, querido, e Jesus tocou nela, e a palavra do Senhor diz, querido, que imediatamente aquela mulher, ela se colocou de pé e ela foi viver a sua própria vida. Amém, irmãos? Se fosse assim, Jesus nem curaria ela. Fala assim comigo: todas as coisas, fala mais forte, todas as coisas que Jesus fizer na minha vida, vai existir um propósito para todas as coisas, irmãos. Muitas vezes não se entende o plano e o propósito de Deus e acaba muitas vezes frustrando, mas todas as coisas, irmãos, que o Senhor Jesus faz e Ele permite que aconteçam nas nossas vidas, existe um propósito. Eu creio, querido, que se fosse para que essa mulher nem servisse ao Senhor, que essa mulher simplesmente voltasse a viver a sua própria vida, não existiria nem propósito, amado, não existiria nem propósito em Jesus curar ela. Mas Jesus, a partir do momento que Jesus tocou, Jesus curou ela se colocou de pé, amém, irmãos? Porque ela estava deitada, ela estava imobilizada, ela estava ali, querido, totalmente dependente dos homens, mas ela se colocou de pé. E sabe o que ela fez, querido? Ela passou a servir a Deus. Com o que você tem feito, querido, com aquilo que Deus tem realizado na sua vida, o que você tem feito, amado, com a sabedoria, com o entendimento que você tem recebido, o que você tem feito, amado? Passa a servir a Deus, querido, com seus dons, com seu talento. Mas eu não sei fazer nada, irmãos. Vai vasculhando, querido. Nós sabemos, sim, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer e fazer muito bem para o Senhor, e nós podemos alegrar o Senhor, querido, com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Se coloque de pé, querido, nessa hora. Assim como essa mulher, quando recebeu o toque do Senhor Jesus, ela se colocou de pé. Eu peço que você também se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé, querido, nesse momento. E eu creio, querido, que se aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, irmãos, se existe um propósito, se não existe, irmão, a minha oração é que Jesus nem toque em você, irmão, nem faça nada na tua vida. A minha oração, sinceridade, irmãos. Se for para nós vivermos a nossa própria vida, deixa para lá, querido, deixa para lá. Mas eu creio, querido, que se for para que você venha glorificar o nome de Jesus com aquilo que você tem de dons nas mãos, aquilo que você tem no teu coração, se for para honra e glória do nome de Jesus, então eu creio, querido, que nessa noite você pode receber o toque de Deus, você pode receber o toque do Senhor Jesus. Então eu te peço que você feche os seus olhos nessa hora, feche os seus olhos nesse momento, amado, feche os seus olhos. Você que diz assim, talvez no teu coração: eu nunca tive nenhuma experiência
com Deus. Eu te pergunto, por que você quer ter experiência com Deus? Para contar para as outras pessoas que você teve uma experiência com Deus? Ou para você viver uma vida de novidade na presença de Deus? E para que o nome dele seja glorificado através de você. Feche os seus olhos nessa hora, amado, em nome de Jesus. Mas eu gostaria, querido, que você recebesse o toque de Deus, para que você vivesse uma nova vida, uma vida cristã, uma vida de glória ao nome do Senhor Jesus, uma vida de honra ao nome do Senhor Jesus e a obra dele, para que o nome dele seja exaltado. E por onde você for, o nome do Senhor Jesus possa ser conhecido por aquilo que ele fez, por aquilo que ele está fazendo e por aquilo que ele ainda vai fazer na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, nessa hora. Nós apresentamos, Pai, as nossas vidas. Eu, como intercessor, Deus, nessa hora, diante da tua igreja, apresento, Pai, a tua igreja diante do Senhor. Oh, Deus, e muitas vezes, Deus, se coloca, Senhor, assim, até mesmo como a sogra de Pedro. Deus, muitas vezes imobilizada, muitas vezes fragilizada, muitas vezes, Deus, sem forças para caminhar, Pai Santo. Mas em nome de Jesus, se há, Deus, algum propósito, e eu acredito, Deus, que há, porque os teus filhos saíram lá das suas casas para estar aqui te adorando. E se há algum propósito, Deus, nesse momento, se há algum propósito, Deus, para que os teus filhos venham receber um toque, Pai, ou Deus, se tornarem realmente, verdadeiramente novas criaturas, Pai, eu te peço nessa hora, toca, Deus, em cada vida, Pai Santo. Eu te peço nessa hora, toca, meu Deus, em cada ser, Pai Santo, que os teus filhos, Pai, possam deixar, Deus, as coisas que para trás ficam e caminhar, Deus, em direção ao Senhor, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus Todo-Poderoso, renova, Deus, o corpo, renova, Deus, a alma, renova, Deus, o espiritual dos teus filhos, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, para que o lamento, Deus, venha se tornar, Deus, ação de graças a Ti por aquilo que o Senhor tem feito. E se o Senhor ainda não tem feito, Deus, os teus filhos possam entender, Deus, que o Senhor tem um plano melhor para cada um deles, Pai, e que muito maior, Deus, do que aquilo que nós podemos, Deus, receber nesse mundo presente, é a glória futura que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oh, Pai Santo, assim, Deus, como os heróis da fé, que eles não receberam, Deus, aquilo que talvez eles quisessem receber ou esperavam receber nessa terra, mas a tua palavra diz que o Senhor tinha uma glória futura maravilhosa preparada para cada um deles, e nós estamos, Deus, caminhando, Deus, nessa terra, Deus, na tua presença como peregrinos, olhando, Deus, para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus, eu te peço, Deus, nessa noite, toca, Deus, em cada vida, toca, Deus, na mente, Pai, toca, Deus, no coração dos teus filhos. Oh, Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos, Pai, venham aprender, Deus, a buscar em primeiro lugar o teu reino, Pai, a vontade do Senhor, para que todas as coisas, para que o Senhor possa estar concretizando aquilo que o Senhor tem projetado e planejado, Deus, para cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que assim como o Senhor é o Deus de propósito, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem traçado um projeto, Deus, para a vida da tua igreja. Tua igreja, Deus, não foi chamada, Deus, para estar simplesmente parada, para estar, Deus, imobilizada, para estar engessada, mas a tua igreja foi preparada, Deus, e é preparada pelo Espírito Santo para caminhar, Deus, para estar na tua presença. Oh, Deus, a tua igreja é preparada pelo teu Espírito, Deus, para dar fruto, Deus, para glorificar o teu nome, para exaltar a ti, Deus, para mostrar que, Deus, embora, Deus, existam tantas injustiças nesse mundo, existe um Deus que é justo, existe um Deus que é todo-poderoso, existe um Deus que cuida de cada um daqueles que são teus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos para a vida, Senhor, os teus filhos, Pai, diante do Senhor. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Transforma-me.
que realmente quer, querido, é que Jesus ele venha te tocar. Talvez a tua vida até hoje esteja sem propósito. Sabe, irmãos, eu sei que talvez você possa não ter pedido conselho nenhum para mim, nem para Deus, mas mesmo assim eu quero dar para você. Talvez você tenha vivido uma vida sem propósito nessa noite, até essa noite. Eu quero falar uma coisa para você. Se você abrir teu coração para Jesus, se você realmente deixar Ele entrar e fazer morada, querido, eu tenho certeza que o Senhor Ele vai te tocar. Eu tenho certeza, querido, que a tua vida vai ser nova. Eu tenho certeza, querido, que você vai ser renovado corpo, alma e espírito na presença dEle. Se a tua vida não tinha sentido, ela vai começar a ter, amado. Se a tua vida não tinha direção, ela vai começar a ter, querido. Se a tua vida, querido, vivia que nem um caminhão velho, sabe, que roncando, sabe, querido, devagar, eu tenho certeza, querido, que a tua vida vai ser diferente e Deus vai preparar todas as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu te peço nessa noite, com a tua mão no teu coração, peço, Deus, toca, Deus, em cada vida, toca, Deus, em cada coração. Deus, se algo, Deus, está, Senhor, atrapalhando os teus filhos, Deus, oh Deus, para que eles tenham um relacionamento íntimo contigo, eu te peço, Deus, coloca a mão, Deus, de servir, Pai, e se colocarem de pé, Deus, e fazer, Deus, a tua obra, glorificar, Deus, o teu nome, em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama, Deus, oh Deus, o teu temor, Deus, sobre cada coração, Pai, aqui nessa noite, oh Deus, porque de que adianta, Deus, viver uma vida, Deus, se não for uma vida na tua presença? De que adianta, Deus, viver uma vida, se for, Deus, uma vida para nós mesmos, Deus? Mas nós queremos, Deus, como igreja nos dias de hoje, Pai, viver uma vida para ti, viver uma vida, Pai, de santidade, uma vida, Deus, de arrependimento. Deus, nós queremos arrancar, Deus, os nossos olhos, Deus, daquilo que não te agrada, Pai. Deus, cortar as nossas mãos, Deus, se algo que estamos tocando, Deus, não pertence a ti, Pai, e não é do teu agrado, Pai, as nossas pernas, Deus, porque muito melhor é entrar deficiente no reino dos céus do que, Deus, com certeza imperfeitos para o inferno. Mas nós queremos o teu toque, Deus, queremos usar a sabedoria que o Senhor tem nos dado, Deus, e ainda, Deus, perfeitos, nós queremos, Deus, fazer a tua obra, nós queremos, Deus, glorificar o teu nome com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Então, Deus, eu te peço, Deus, mais uma vez nessa noite, renova, Senhor, renova, Jesus, renova, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus.
sarar, me curar e o mais importante, salvar a minha alma. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus amado. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Porque, querido, só o Senhor Ele pode nos salvar, só o Senhor Ele pode nos sarar, só o Senhor pode tocar nas nossas vidas. Onde os homens não podem tocar, lá entra a mão poderosa do Senhor. Porque o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. O Senhor é Deus que esquadrinha as nossas vidas, querido, e sabe aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus. Graças a Deus.